O epitalon é um dos peptídeos mais comentados quando o assunto é longevidade celular, telômeros e envelhecimento. O epitalon é uma molécula muito interessante do ponto de vista científico, mas também é uma molécula que costuma ser muito exagerada no marketing. Então, nesta aula, a ideia não é dizer que o epitalon é milagre, nem dizer que ele não tem importância. A ideia é entender o que os estudos realmente mostram, onde existe racional biológico e onde começa o exagero. O epitalon é um tetrapeptídeo, isso significa que ele é formado por 4 aminoácidos. A sequência dele é alfa, glu, asp e gli, também conhecido como AED. Como vimos nas aulas anteriores, um peptídeo é uma cadeia de aminoácidos. No caso do epitalon, essa cadeia é bem pequena. Mesmo assim, moléculas pequenas podem influenciar sinais importantes dentro do corpo. Revisões científicas recentes descrevem que o epitalon justamente como um tetrapeptídeo bioativo associado a pesquisas em pineal, envelhecimento celular, telômeros e regulação molecular. O primeiro ponto que você precisa entender é que o epitalon ganhou fama por causa da relação com telômeros e telomerase. Na aula anterior, vimos que os telômeros são como tampinhas protetoras nas pontas dos cromossomos. Eles protegem o DNA, mas também vimos que conforme as células se dividem, os telômeros tendem a encurtar. Quando ficam muito curtos, a célula pode entrar em senescência, que é o estado em que ela não funciona mais como antes. A telomerase é uma enzima que pode ajudar a manter ou reconstruir telômeros. Então, quando alguém ouve que a molécula pode influenciar a telomerase, a primeira reação costuma ser pensar, isso pode atrasar o envelhecimento, mas essa conclusão precisa de muito cuidado. O que alguns estudos mostram é que o epitalon pode influenciar a telomerase e comprimento de telômeros em modelos celulares. Um estudo de 25 em biogirodontia relatou o aumento de comprimento telômerico em linhagens celulares humanas, associado à regulação da telomerase ou a mecanismos alternativos de alongamento de telômeros. Isso é cientificamente interessante, mas continua sendo evidência em células, não uma prova direta de rejuvenescimento humano. Imagine que a célula é uma máquina que precisa proteger o seu manual de instruções, que é o DNA. Os telômeros são como proteções nas pontas desse manual. O epitalon parece conversar, em alguns estudos de laboratório, com sistemas ligados à manutenção dessas pontas. Isso é muito interessante, mas estudar uma célula em laboratório é bem diferente de estudar uma pessoa inteira vivendo no mundo real. E essa diferença é fundamental. Um experimento in vitro significa que o estudo foi feito em células fora do corpo humano, em ambiente controlado. Isso ajuda a entender mecanismos, mas o corpo humano é muito mais complexo. Ele tem fígado, rim, sistema imune, hormônios, inflamação, sono, alimentação, genética, risco oncológico e muitos outros fatores acontecendo ao mesmo tempo. Por isso, quando alguém diz que o epitalon aumenta telômero e rejuvenesce, essa frase está simplificando demais. O correto seria dizer, existem dados experimentais sugerindo que o epitalon pode influenciar mecanismos ligados à telomerase e comprimento telomérico, mas isso não deve ser tratado como prova definitiva de longevidade humana. Agora, outro ponto importante é que o epitalon também é discutido em relação à glândula pineal e à melatonina. A pineal é uma pequena glândula no cérebro relacionada ao ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Melatonina é um hormônio importante para o ciclo do sono-vigília. Existem estudos mais antigos, especialmente ligados à linha de pesquisa de peptídeos pineais, sugerindo que o epitalon ou compostos relacionados poderiam influenciar a função pineal e níveis de melatonina em modelos animais, incluindo trabalhos com macacos restos idosos. Isso é relevante porque o sono, ritmo circadiano e envelhecimento estão conectados. Um corpo que dorme mal vive em estresse crônico e tem ritmo biológico desorganizado. Tende a ter pior recuperação, pior regulação metabólica e mais desgaste celular. Mas, novamente, precisamos separar o que é hipótese interessante do que é conclusão clínica forte. A relação entre epitalon, pineal e melatonina é biologicamente interessante, mas não deve ser vendida como garantia de sono perfeito, rejuvenescimento ou aumento de longevidade em humanos. Outro conjunto de estudos envolve efeitos antioxidantes, neuroendócrinos e possíveis ações em expressão genética. Por exemplo, pesquisas publicadas sobre o peptídeo AEDG descrevem efeitos sobre expressão gênica e diferenciação celular em modelos experimentais.
como estudos com células-troncos humanas. Isso mostra que o epitalon pode ser uma ferramenta útil para entender a regulação celular, mas não significa que toda pessoa que usar a molécula terá um efeito previsível e seguro de anti-envelhecimento. Agora vamos falar de um ponto mais delicado, telomerase e o risco. Se a telomerase ajuda uma célula a manter telômeros, isso parece bom, mas também sabemos que muitas células cancerígenas usam a telomerase para continuar se dividindo. O problema não é a telomerase em si, o problema é a ativação fora de controle em uma célula que não deveria continuar se multiplicando. É por isso que qualquer conversa sobre telomerase precisa mencionar oncogênese. Oncogênese é o processo de formação do câncer. Eu não estou dizendo que o epitalon causa câncer. Essa não é uma afirmação correta. O ponto é outro. Quando falamos de mexer em vias ligadas à divisão celular e telomerase, a discussão precisa ser feita com prudência. A célula não deve viver para sempre a qualquer custo. Às vezes, quando uma célula está muito danificada, parar de se dividir é uma defesa do nosso corpo. Forçar a manutenção celular sem entender contexto pode ser perigoso em teoria. Por isso, longevidade celular não é simplesmente ativar telomerase. Longevidade saudável é preservar função com controle, estabilidade, principalmente segurança. Também precisamos falar da diferença entre epitalon e epitalamin, porque isso gera confusão. O epitalamin é um extrato polipeptídico de pineal bovina descrito em alguns estudos antigos. Epitalon ou epitalon é o tetrapeptídeo sintético AE. Em contextos comerciais, às vezes esses nomes aparecem misturados, mas eles não são exatamente a mesma coisa. Essa diferença é importante quando alguém tenta usar estudos de compostos para vender conclusões sobre o outro. Agora, os que os estudos realmente mostram de forma bem equilibrada. Eles mostram que o epitalon é um peptídeo biologicamente interessante. Mostram que existe pesquisa experimental envolvendo telômeros, telomerase, função pineal, melatonina, expressão genética e modelos de envelhecimento celular. Mostram que há racional para estudar essa molécula, mas também mostram que ainda precisamos de muita cautela antes de transformar esse racional em promessa clínica ampla. Em outras palavras, o epitalon é promissor como tema de pesquisa, mas não deve ser vendido como a fórmula da longevidade. E aqui entra a grande lição desta aula. O mercado gosta de pegar uma palavra forte, como telomerase, e transformar em promessa. Ativa a telomerase, aumenta o telômero, rejuvenesce células. Essas frases chamam a atenção, mas podem enganar se não forem explicadas corretamente. Uma leitura madura sobre isso é que o epitalon tem dados interessantes em modelos experimentais. Existem sim estudos sugerindo influência sobre telomerase e telômeros em células. Existem estudos sobre pineal e melatonina em modelos animais. Existem hipóteses ligadas à longevidade celular, mas ainda existe uma distância grande entre achados e afirmar que ele aumenta a longevidade humana de forma comprovada, segura e previsível. Outro ponto importante é que a situação regulatória nos Estados Unidos, a FDA lista epitalon entre substâncias relacionadas à discussão de manipulação e anunciou reunião de comitê para julho de 2026 sobre substâncias relacionadas ao epitalon na lista 503A. A própria FDA também descreve que determinadas substâncias em bulk para manipulação podem apresentar riscos significativos e exigem avaliação cuidadosa. Isso reforça que o tema não deve ser tratado como produto comum de bem-estar sem leitura regulatória e de segurança. Então, podemos dizer que o epitalon é um peptídeo pequeno, estudado porque pode conversar com mecanismos ligados ao envelhecimento celular. Ele ficou famoso por causa dos telômeros e da telomerase. Alguns estudos em células mostram efeitos interessantes. Alguns estudos em animais sugerem relação com função pineal e melatonina, mas isso não significa que ele seja uma pílula ou injeção de juventude. Ele é uma molécula de pesquisa que precisa ser entendido com cuidado. Essa é a diferença entre ciência e marketing. A ciência pergunta em qual modelo foi estudado, em qual células, em animais, em humanos, qual foi o desfecho, qual foi o risco, qual foi a duração, qual foi a qualidade do estudo. O marketing pergunta como eu transformo isso em promessa que vende. E na formação avançada em peptídeos, nosso objetivo é treinar a primeira forma de pensar e não a segunda. Por isso, a conclusão desta aula é simples. O epitalon merece estudo, mas não merece idolatria. Ele tem um racional biológico fascinante, especialmente em telômeros, telomerase e função pineal. Porém, ainda deve ser analisado com critério, principalmente por tocar em temas sensíveis, como divisão celular,
senescência, longevidade e risco de crescimento celular descontrolado. Um aluno maduro não repete que o epitalon rejuvenesce. O aluno maduro entende o mecanismo, conhece os limites da evidência e sabe separar hipótese promissora de comprovação clínica. E essa é a verdadeira evolução. Não decorar o nome de mais uma molécula, mas aprender a pensar como alguém que entende biologia, evidência e risco.